um grupo pago para ser soldado, e eles davam todas as famílias astronomicamente para eles ser soldados, mas ele não tinha capacidade nenhuma. As perdas de soldados, que não são soldados operários russos, é uma coisa que não dá para substituir, e por isso que eles importaram coreanos para trabalhar. Os coreanos ficaram encantados tendo o telefone celular, estão vendo filminhos adultos e não querem fazer a guerra, porque na Coreia não podia ver nada, está todo mundo se distraindo muito bem, ganhando muito bem, assistindo filminhos que não podia assistir. E a Rússia realmente está perdendo terreno ainda não, mas está perdendo poder com isso. E o Irã está perdendo poder de uma maneira monstruosa, porque o regime do terror, que a mesma começou anos atrás, nós vimos que uma repórter do Estadão falou que no Irã que era maravilhoso, que todo mundo falava poesias. Eu escrevia com muita qualidade falando poesia. Falavam poesias como aqui no Brasil, no Estadão se publicava receita de cozinha. Na ditadura. Ditadura, não podia falar outras coisas. Aqui no Estadão, receita de cozinha. Primeira página é receita de cozinha. Isso está acontecendo. Ou poemas, né? Como? Ou poemas. Poemas. Poema. Davi Negreira. Sim, na primeira página. Então, na Irã está acontecendo isso. É impressionante que ele voltou ultimamente para o Irã, conversando-se com um iraniano que estava morando no Brasil. Ele fala persa. Na Irã se fala farsi, persa. E a monstruosidade é, primeiro que todo mundo está com medo. Fizeram quando aquela mulher que saiu com o cabelinho de fora, acabou morta, ele continua sendo assim mesmo. Então, Repressão, né? uma repressão total. Depois, aquilo que é monstruoso é que as mulheres não têm o que comer, não têm o que fazer. Está tentando que algum estrangeiro mande um apelo se alguém precisa de um rim, de um pedaço de fígado, que elas estão dispostas a doar o próprio rim para transplantes para outros, porque não tem o que comer. Não tem o que comer. Estão usando toda a capacidade de fazer energias para bomba, mas eles precisariam fornecer energia elétrica para as próprias cidades em volta de Teherã. As cidades estão no escuro, gente, não tem energia elétrica, porque está sendo tudo aproveitado para uso próprio do governo, e o povo se dane. E todo mundo morre de medo de abrir a boca, porque a repressão é tanta que tem enforcados ao lado dos postes, fora da cidade. Pendurado, à noite se vê esses corpos pendurados numa lança. E quando vieram os americanos que quiseram ver que não podiam ter filhos, falaram para a nós podíamos ter um filho. Uma nota da loja falou: espera aqui, em 15 minutos ter uma criança. Acharam o filho de alguém, que está todo mundo desesperado, não pode levar. Quando que eu mercadoria? Essa pessoa mora lá? Não, essa pessoa agora está aqui de novo. Ele é persa, esqueci o nome dele. Ele estava no pavilhão do Estado de Base, uma entidade aqui embaixo. Ele fez esse discurso, tanto que eu estava lá, e meu filho me telefonou, eu coloquei ele para ver esse discurso. Um discurso, porque a política do Irã não foi sempre assim. Antes tinha o Shah, que também era uma pessoa, também não era ótimo, mas era completamente diferente. E agora tem, desde quando tem a aula com o Mini, depois eu caminhei, que foi uma direção contínua para a população local. E agora Israel está conseguindo acortar as ligações deles, porque o Hamas começou a agressão. O Hamas contava que o Hezbollah ia ajudar, mas o Hezbollah dependia diretamente de Teherã. Mas agora Israel comprou guerra, está neutralizando o Hamas, fechando até mostrando abertamente que o Hamas que não deixa
os palestinos com medo, que colocaram um bloqueio contra todas as ajudas internacionais que vinham, Saqueava. saqueavam. E o povo está morrendo de fome. E eles querem falar. E o Sinui, Yahya Sinui, que era o líder do Hamas, tinha sido preso em Israel, não porque ele matava judeus, mas porque matava na faixa de Gaza todos aqueles que não pensavam como ele. Então ele começou matando, não matando judeus, e quando, matando palestinos. E quando foi preso, estava na cadeia, ele foi solto, foram soltos 1.000 delinquentes em troca de um vivo, de uma pessoa viva, o Gad Shalit, que veio também aqui. Mas para essa troca foram soltos 1.000 delinquentes, que aos poucos se tornaram mais agressivos, né? Mas tudo aí. E nós tivemos essa invasão, dia 7 de outubro, quando ninguém esperava. Foi surpresa, quando se achava que era um tempo de paz. Mas o tempo de paz não era. E eles se prepararam, quantos anos para isso? E todas as ajudas, e todo o apoio, até Israel dava como alimento, mas tudo eles usaram para fazer túneis. E onde estavam todos os túneis? Eu para estudar, embaixo da escola, embaixo dos hospitais. Então, teoricamente, agora, a CPI, a Comissão Internacional a CPI da Corte Penal Internacional, a Corte Penal Internacional acusou Netanyahu, como? A política de Haia. Netanyahu para fazer crimes contra a humanidade. Mas eles esquecem que a coisa começou com os outros sequestrando e matando. Então, os outros não são nada, nós temos que, não podemos nos defender. Agora, teoricamente, Bibi Netanyahu foi comparado a Putin. Mas Putin é um agressor. Israel está se defendendo. Está se defendendo na Corte Internacional, está defendendo. E ninguém fala que se eles devolvessem esses sequestrados, acabar mesmo. Acabar na hora. Mas em vez não, os sequestrados estão sequestrados. Ninguém fala dos sequestrados, até o Papa aproveita desse tipo falando ao Papa, olha, uma vergonha, Papa. Papa, claro, para que os judeus estão fazendo genocídio. Esse Papa também. Não é. Que Que os judeus estão fazendo genocídio. O Papa. Então, essa violência em Jerusalém foi fazer um presente pela festa de Natal no ano passado, vestido de filha, como se Jesus fosse palestino. Palestino. Mas, desculpa, mas ontem eu assisti a uma deposição do Henrique Zimmermann. Sim. Ele disse que ele estive com o Papa, ele conhece o Papa. Sim. E perguntou para ele como o senhor disse que era genocídio. E o Papa se levantou com o andador que era, foi para dentro do local e trouxe para ele: olha o que eu disse, não disse genocídio. Disse que tomar cuidado com a mídia. Eu vi A mídia, ele ele fez essa coisa que ele não falou assim. E que ele é muito amigo do rabino desse. É verdade. Então, por que a mídia faz isso? Porque a mídia faz tudo o que quer Isso ele. mesmo. Quem que passou isso? Quem que você? O Papa Sim, não né? é. Sim, a jornalista. Eu sei. Quer dizer que era mentira. Gente, A mídia é uma coisa eu comecei Eu a li diretamente que o Papa tinha falado em genocídio. Aí toda a imprensa italiana veio contra esse dito do Papa, que já na Segunda Guerra Mundial o Papa do Silêncio era antissemita, que era mesmo. Era.
Não é este aí. Essa não, mas nessa saiu. Tudo aquilo que foi nascido Na nesse Segunda Guerra Mundial teve um papa que salvou muitos judeus. E foi morto por isso. Então ele mostrou, Mostrou que ele não falou isso. Mostrou o que ele falou. Eu não disse a palavra genocídio. Nunca disse isso. Sabe, minha liderista, eu tirei como meu marido também da entrevista, deixava publicar antes de ler aquilo que os jornalistas escreviam. Porque muitas vezes também com meu marido acontecia e deturpava as palavras. Mas esse Papa mostrou que não disse isso, nos jornais falam, aí eu disse. Nos jornais eu que disse. Então, já estava todo um artigo contra o Papa que tinha falado aquilo que ele não falou. Então, nisso era escrito que, na realidade, Israel ganhou muitos freios jurídicos e políticos da decisão do Tribunal Penal Internacional. Que aquele que está claro que as relações internacionais diplomáticas e judiciárias, nós temos um oitavo fronte da guerra contra Israel. Porque, primeiro, o Estado hebraico ganhou terreno em Gaza. Em Gaza, nós ganhamos terreno, muito terreno. Tanto que tinha ainda os sequestrados que divide tudo para aquela sequestrada. Até prometeu milhões de dólares para quem entregava os sequestrados. Mas tem sempre alguém que tem medo de alguém. Alguém que fala e depois mata a família dele. Bom, então, mas no terreno em Gaza, realmente está interrompidas as ligações. No Líbano, igual que os muito duros, os inimigos, porque no Líbano também, olha, descobriram que toda a ONU estava até apoiando o Hezbollah. O Hezbollah fez as bases deles ao lado dos muros da ONU. Aqui aconteceu outra coisa, quando Israel feriu um representante da ONU que estava junto com o Hezbollah, não falaram que por engano o Hezbollah matou pessoas da ONU. Eu faço daqui a pouco, eu estou filmando para meu celular agora. Obrigado. Quando Israel feriu alguém da ONU, Eu faço no final, assinatura. Criminoso. Então, em Gaza, nós estamos ganhando. No Líbano, Se você puder preencher o meu nome, então se você puder colocar meu nome e preencher para no mim, Iêmen ficou com medo, porque o Iêmen também começou a mandar depois eu faço. Obrigado. drones contra Israel. Também, aí naquele tempo, até os Estados Unidos entravam no meio e mataram o Iêmen com raquetes. No Iraque, também Israel se defendeu com todo o depósito de armas que o Irã tinha feito no Iraque. Até chegou a mandar drones para o Irã. Agora, o Irã está estremecido com isso, tanto que a agressividade do Irã contra Israel está diminuindo. Agora foi pedido 60 dias de Trégua. que não está sendo observada muito bem, porque no primeiro dia já tiveram pequenos Atentados terroristas. Infelizmente. Mas as forças libanesas não podiam ultrapassar o rio Litani. O rio Litani é um rio a 12 quilômetros do limite com Israel e não podia ter mais movimento nem Hezbollah até o rio Litani, que foi marcado como limite. Então, até lá, Israel, neste momento, está superior. Então, os terroristas da Judéia, da Samaria e da Judeia também estão sendo estremecidos porque perderam os apoios com a ligação que eles tinham com o Irã mesmo. Mas a única coisa que a gente não ganhou é a Líbia. São as universidades. As universidades no mundo inteiro que estão sendo financiadas para fazer campanhas antissemitas. e a classe artística, né? Olha, em Berlim, tem uma artista judia que estava fazendo uma exposição, e na exposição ela se declarou
que ela é descendente de judeus que foram deportados. Ela está achando que o povo dela está fazendo genocídio Ok, em Gaza. E esse artista foi obstaculizado em Berlim. Se criou, esqueci o nome da artista, li no jornal, se criou um tumulto. E o diretor do museu que organizava essa exposição mandou calar falando que esse artista tinha pouca memória para falar aquilo que eu estava falando. Ela não sabia a história dela e foi silenciada. Porque não pode haver antissemitismo oficial na Alemanha. Aqui tem uma cidade, a cidade de Sorocaba, que emitiu Uma uma nota. lei que quem é de Sorocaba, se quer se candidatar para qualquer trabalho na prefeitura, não pode ser antissemita. Ele não vai ser antissemita. É mesmo? Ele não pode. É o prefeito de Sorocaba. Quem é ele? O prefeito de Sorocaba, o nome é Ih, pronto. É o Eu não prefeito sei. de Sorocaba. Tem uma peça de teatro que está em cartaz, ainda está em Ele é cartaz, jovem, né? Muito jovem. Eu não 30 anos. sei. que se chama se chama Um Simples Judeu. É a história que se passa na Alemanha, tá, dos dias de hoje. A narrativa se passa na Alemanha e tem um judeu da minha geração. Eu não sei que teatro para agora, fui ver lá no Teatro UOL no Shopping Parque de Genópolis, acho que amanhã é o último dia lá, mas a temporada vai se estender, tá? Segura. É a história de Segura, só simples segura. judeu. É a história de um judeu que vive na Alemanha, que deve ser da minha geração, nos dias de hoje, tá? E os pais e avós são sobreviventes do Holocausto. Ele é um cara que se casou com uma não judia, teve um filho que, enfim, não vou falar mais. Mas ele está divorciado e ele é chamado por um professor de escola para falar como judeu. Então, mostra que ele é um jornalista judeu que vive em Berlim. E mostra que nos dias de hoje o judeu é um bicho raro, porque chamam ele jornalista judeu, herdeiro de sobreviventes, para falar sobre o que foram os judeus no Holocausto. Então ele fica ofendido, porque Berlim é a terra da família dele, certo? Então a família dele voltou para a Alemanha depois da guerra. Mas é um ponto de vista muito interessante, é um monólogo, não sei se todo mundo tem. Mas é muito legal, é muito bem feitinha a peça e mostra essa questão que na Alemanha sobraram tão poucos judeus, que é uma coisa tão separada. A impressão que eu tive, a impressão que o texto passou para mim, né? Tudo bem, a dona Adela também vai falar em escola sobre a sobrevivência do Holocausto, mas o Holocausto não aconteceu no Brasil. É diferente. É isso, acabei. Aliás, eu fui ver que propaganda, quem produziu foi a filha de uma amiga minha. Então, por favor, E o que tu dissesse agora no final da filha? Quem produziu a peça, o nome dela não aparece, mas quem produziu É a Berger. É uma menina que é Berger, que é esposa do ator. Não, é filha de uma amiga minha. É filha de uma amiga minha, se chama Lia Levin. Ela está no meio de teatro. Sim. A peça, o ator, ele é o marido de uma menina, de uma moça que é de Porto Alegre, que é Berger, que ela trabalhou na produção do espetáculo. Isso. Muito bem. A gente assistiu lá na Unibis, quando apresentaram, acho que é o primeiro. Passou lá, a primeira apresentação foi lá. E ele estava se enxergando como um animal no zoológico, quer dizer, que queria mostrar como é que era um judeu. Isso, Então, isso que ele estava revoltado. exatamente isso. Mas isso é horrível.
Olha, passou o filme Pássaro Branco. Está passando agora. E me convidaram, falando, fala você, porque é a tua história. Eu fui convidada em bastante lugares no lançamento desse filme. Olha, gente, uma pessoa idosa que nem eu, começou a vir visitar uma neta que na escola tinha problemas. E ela começou a contar a história. Eu não aguentei embora. Eu não aguentei. Eu também, eu passei esse tempo no fascismo na Itália. Eu passei o tempo todo depois do fascismo. E como ela falou, uma estranha aí, um judeu. Uma vez, na escola, uma escola pública, eu cheguei atrasada. Não cheguei atrasada. No primeiro sinal todo mundo entrava e no segundo sinal se fechava a porta. Eu estava chegando quando estava começando a tocar o segundo sinal. E o servente da escola, perdeu, falou, você chega atrasada? Oh, mas está ainda aberta, não deixa entrar. Quando essa escola era cheia de judeus, ninguém chegava atrasada. Só sobrou você. E chega atrasada. E pá, fica para tudo. Gente, isso foi depois do fascismo. Eu nem contei para os meus pais. Nem contei. Porque, basicamente, agora não podia, aí eu podia dizer, estava tocando o segundo sinal. Mas todo mundo estava entrando. Mas eu era judia. É só eu tinha sobrado. Uma escola com mais de 2.000 alunos. Meu pai contou que ele voltou para a Polônia, a irmã dele, e eles foram onde eles moraram. A dona da casa virou para ele e disse, vocês ainda estão vivos? Vocês ainda estão vivos, seu pai? Bom, a mesma coisa aconteceu para meu pai. Meu pai, quando nós voltamos, voltando da Suíça, o exército americano deu um acampamento para a gente, nós dormíamos numa lona. Meu pai, a única coisa que tinha a chave de casa foi para a nossa casa. E para a nossa casa, abriu a porta e tinha gente dentro. Meu pai mostrou que na porta tinha o nome dele, meu pai. Eles colocam o nome da pessoa na porta da casa. Essa, gente, esse professor aqui está morto, ele foi levado no caminhão de outubro de 1943. Ninguém voltou daquele caminhão. Se não é esse professor, não. Meu pai foi embora, porque se tivesse na casa do meu pai, já tinha estado de óbito. Porque ninguém voltou daquele caminhão. Então, esse filme Pássaro Branco começa com as perseguições. Que ainda sobrava, eu lembro, proibida a entrada dos judeus. Mas nesse filme não só proibida a entrada dos judeus, na Itália tinha proibida a entrada dos judeus e os cachorros. Cachorro judeu não pode entrar aqui. E começa com a discriminação escolar. E começa, se trata de pessoas que da França estão fugindo, subindo os Alpes. Eu também fugi dos Alpes. Essa lembrança que eu fui até hoje. Eu fui embora. Eu não aguentei. O filme é ótimo. Feito muito bem. Muito bem feito, eu conceito para quem quer ver. Eu fui embora. Não deu. Por quê? Eu já vivi isso. E me senti porque me convidaram porque o filme é muito bem feito, falando, olha, essa é uma história que pode ser real. Mas depois que os judeus perderam emprego, foram segregados, e depois voltar na mesma cidade, onde tinha gente que era feliz, porque meu pai tinha um encargo de muito valor, o melhor diretor da escola da cidade. Depois de concurso. Aí, quando eu fui embora esse diretor, fui colocado amigo do diretor da de Roma, fui posto em Roma, porque um judeu não podia nunca voltar a ser diretor de uma escola de cristãos. Gente, isso continuou depois. Isso continua até hoje, né? Continuou até hoje, vendo aquele filme. Eu não queria. Eu fui embora. Não aguentei. Pronto, é por isso. Eu assisti, é bom o filme. O filme é Mas assim, é de chorar muito. Eu não chorei nada, eu fui embora porque não aguentei, me deu falta de ar. Me falta de ar, eu ressenti
não sei, eu contei para muita gente como aconteceu, que minha mãe dormindo levava um contrabandista me carregasse em cima das montanhas, porque a neve era mais alta do que eu. Depois, minha mãe escorregou em uma descida no meio da neve, escorregou. E ela escorregou, mas ninguém para. Eu não indo, minha mãe me levantou, foi atrás, levantou. Mas vi minha mãe caindo, então comecei a gritar. Mamãe, todo mundo, cala a boca, aquele que me carregava, eu já contei essa história, aquele que me carregava, me deitou na neve, ela me tapou a boca. Aquele me fez respiração boca a boca. E eu comecei, eu acho que eu ia gritar, vamos falar, cala a boca, tua mãe morreu, mas se você grita, morremos todos. Eu fiquei com a boca por bastante tempo. E ver um filme assim, não era para mim. Não era para mim, porque essas coisas passadas, primeiro antes de falar com o Raul, que eu morei não sei quantos anos, porque eu sempre dei aula, dava aula aqui, dava aula de festas, até que o Berechit, ela estava desde a minha primeira aula, ela também desde a primeira aula, gente. Ela também, essas são 40 anos, mais de 40 anos que estão comigo. Mais de 40 anos. Na Colômbia. Família não conta. Universidade, onde a família do meu marido morava. Chegando lá, a cidade estava deserta. Perguntaram cadê o povo, cadê os judeus daqui? Foram trabalhar fora. Eles responderam: o cemitério estava um campo onde os cabritos comiam. Tinha um pequeno símbolo que era do judeu, mas só um pequeno. E outra coisa, as pedras das lápides foram colocadas na rua para fazer o. Aí uma turma se reuniu em volta dele, conversando. E ele estava em frente à casa que ele morava. É uma história boa. Estava em frente da namorada. Aí, quando o Kiva falou, essa casa é minha, ela se machucou. Foi embora. É assim mesmo. E cada um se preparou, porque ele reconheceu um menino que era antes e que tinha farto de linguiça. Aí meu marido chamou ele pelo nome também. Ele estava todo com a roupa mal, não estava bem. É mais uma história de. O marido dela escreveu também o livro com isso. Não é escreveu o livro, é a filha dele que escreveu. A filha, meu marido ditou e ela pôs em ordem. Mas ele também fugiu Mas meu pela marido não floresta. escreveu tudo, não. Dava para ele escrever mais um livro. Mas ele falou: chega. Então, ele também se escondeu na floresta, igual no filme Pássaro Branco. Escreveu só um, então, quer dizer, o segundo. Não escreveu mais. Não, ele falou que não adianta escrever muito, porque ele teria que culpar o governo polonês. E ele não queria misturar a história de governo com ele, porque o governo polonês foi o maior antissemita. Eles delatavam e o pessoal saía na rua e eram fuzilados. Eles continuam antissemitas até hoje. Continua até hoje. Eu tive lá e saí, olha aqui, ó, eu fui ver o que eu queria ver, saí correndo e nunca mais voltaria lá. Mas olha, isso começou com a unificação da Polônia, porque a Polônia era dividida em três partes. Uma parte era do Império Austro-Húngaro, uma parte era da parte russa, a outra parte era dos alemães, dos Habsburgo. E a unificação da Polônia, que o Rousseau escreve no livro dele, a unificação da Polônia se podia suceder através da religião, porque os russos eram ortodoxos, os alemães eram luteranos. Então, o catolicismo devia unificá-los. O catolicismo, por isso que tem o Papa polonês. Nós tivemos o Papa Wojtyła, que era polonês, que não pensava assim, que aliás ele era um defensor dos judeus. O Papa Wojtyła foi para conseguir tirar isso da Polônia, que foi unificada, com ódio
frente, especialmente com os judeus que até um determinado tempo se davam muito bem na Polônia. Até teve um descendente que se chamava Shaul Pol, que era judeu. Teve. O Wojtyla brincava em Cracóvia, era a cidade dele, brincava com outros judeus jogando futebol na rua. Isso era contabilista. Sim, Wojtyla. Então, a Polônia se tornou antissemita, mas, bom, Wojtyla já tinha antissemita, mas se tornou antissemita. Tem uma longa história da Polônia, porque falaram até que Polônia deu uma explicação judaica de boi, aqui chegamos e nós temos bem na Polônia. Mas depois unificou-se, a Polônia se unificou contra os habsburgos, contra os alemães, e viraram todos antissemitas de volta para ter, talvez que não eram católicos. E tinha os Besarábias também, naquela A geografia, a física continua a mesma, as montanhas, os rios, mas quantas nações mudam, né? Mudava aquele lugar, tanto que ele falou que ele continuava no mesmo lugar e tinha mudado de nacionalidade não sei quantas vezes, porque eu era invadido por um, invadido por outro. Até eu, Trieste, eu sou de Trieste, né? Trieste, meus pais nasceram austríacos, eram austro-húngaros. Em 1918, a Itália ganhou da Áustria. Trieste, uma cidade austríaca, com uma criação, com uma reserva, com uma forma de cidade, era a única saída ao mar do Império dos Habsburgos, então, uma lindíssima cidade austríaca. Mas depois, na Primeira Guerra Mundial, a Itália ganhou a guerra e ganhou Trieste. E ganhou até Fiume. Fiume é uma cidade pertinho de Trieste. E na Segunda Guerra Mundial, a Itália perdeu Fiume, que era a cidade onde meus avós casaram. Casaram em Fiume, que é da Itália, mas depois ficou em Croácia. Iugoslávia. Então, ficando no mesmo lugar, primeiro era austríaco, depois italiano, depois eslavo, ficando no mesmo lugar. Foi assim que, por acaso, minha mãe encontrou uma prima que nunca conheceu com 90 anos, porque a irmã da minha avó tinha fugido do Império Russo com 5 anos de 90 anos, porque essa prima dela estava em Fiume, que Fiume não era mais Itália, tinha ficado em Iugoslávia. Os países se juntam assim, dá para atravessar a fronteira até a Europa. Se juntam, mas dependendo. Olha, eu estive lá e fui, porque lá que eu tinha casado com meus avós. Quando eu fui lá como brasileira, com passaporte brasileiro. Porque naquele tempo, a primeira vez, agora mudou. A primeira vez quando eu voltei. Desculpe, eu cortando. Eu quero te fazer uma pergunta prestigiosa do Estado de Israel. Eles sabem da situação dos reféns que estão? Não. Todo mundo sabe que tem Eles estão refém. vivos ou eles estão Não mortos? sabe, 30 tem que estar morto. Israel Não sabe. Não sabe. É isso que toda a campanha que Israel está fazendo, isolando a faixa de Gaza para ter os reféns de volta. Toda a campanha, com dinheiro, com arma, com todas as formas. Eles não sabem onde eles Não estão. sabe quem está vivo. Não Em sabe. que túnel estão? Não sabe. Como? Nem sabe se estão vivos também, né? Não, 30 parece que já estão mortos. Mas ninguém sabe Eu aonde. tenho a impressão que estão mortos. Alguns estão mortos, alguns não, mas é aquilo que eu vivi, que foi isolado de Gaza e todo o resto, foi agora tendo Gaza e não está mais recebendo ajuda direta do Hezbollah e do Irã, de repente é mais fácil ter esses reféns de volta. Agora, toda a atenção do próprio Bibi e de toda a população para ter os reféns de volta. Diga uma coisa, o que eles querem, os terroristas de volta que estão em Israel, em troca dos reféns? É isso que eles querem? O que mais que eles querem? Olha, outra vez, liberaram 1000 terroristas para um judeu vivo. E agora? E agora vamos ver, porque o Bibi oferece muito dinheiro, mas liberaram mais terroristas, nós estamos falando de Bibi, porque tem muitos terroristas presos, tem muitos. Agora liberaram outros terroristas, acho que não estão no plano de ninguém, vendo o resultado que deu para liberar as primeiras vezes os terroristas. Primeira vez, olha, Um dos terroristas era o Yahya sim, que fez o 7 de outubro. do terrorista que estava Um dos terroristas que soltaram.
trocarem uma conta de Não dá. não dá. Então é por isso que agora promete mundos e fundos para quem devolve para 5 milhões de dólares para quem que dá notícia de um sobrevivente. Totalmente mudando de assunto, tem um informe publicitário, mais um informe sobre os reféns, tá? Não é informação dos reféns, não é isso, é uma manifestação que vai acontecer aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, 2024, no domingo, eu vou pôr isso no grupo, no domingo, 1º de dezembro, esse domingo, daqui a 3 dias, às 9 horas da manhã, na Avenida Paulista 2024. E aí fala assim, ninguém sabe ao certo quantos dos ainda 101 reféns do grupo terrorista estão vivos e em que condições. Muitas mulheres entre eles, mulheres que estão sendo torturadas física e psicologicamente, violentadas, estupradas, violadas em todos os sentidos. Elas não podem falar. Aliás, as mulheres árabes também nunca podem falar. Mas nós podemos, nós mulheres, eu informo para as mulheres, temos o dever de ser porta-vozes hoje, especialmente no dia 1º de dezembro, próximo domingo, às 9 horas da manhã, na Avenida Paulista, 2024, lá perto da Augusta. Esquina da Augusta. Isso. 9 horas da manhã? 9 horas da manhã, no domingo, caminhada pelo fim da violência. Nós teremos uma aula chamada Conexão Mulheres e reuniremos muitas entidades judaicas nessa mobilização, muito significativa para a comunidade, para ocuparmos esse lugar. E não deixar que outros movimentos contra a vida e contra a existência do Estado de Israel ocupem, caso não estejamos lá. Quer dizer, se a gente não se manifestar em prol dos sequestrados, principalmente das mulheres, tem outros movimentos que vão tomar conta com manifestações antisionistas, porque é bem perto ali de onde acontece, onde colocaram o boicote e do Rio Piomar. Isso, acho que é isso. Então, é isso. Então, é mais do que um convite de chamamento. Nós jovens, né? Nós jovens. Bom, eu não sou tão jovem, mas eu pretendo mostrar a cara, porque eu posso pôr no seu grupo, mãe, de atualidade. Que grupo é esse? Voltando ao Irã, o Ali Khamenei está com 79 anos. Ele já está dizendo que se o cargo dele ficar vago, ele está deixando alguém no lugar. O Irã ameaçou retaliar Israel, tudo ficou por isso mesmo. Não tem capacidade. Ficou sem contatos. Quando a população inteira está sem a capital, tem Rússia, tem gente aí que está caminhando. Mas o resto do Irã parece que está mal da miséria. Então, eu falei com esse iraniano, escuta, mas teve uma revolução francesa, o pessoal se revoltou, chegou ao povo e tomou o poder. Aí eu falei, lá, Se deixar o cabelo fora morto, a repressão é enorme, não tem como. Sim, não tem como, mas acontece que todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Então, por que também as mulheres que se rebelam contra a violência de todos? Porque as mulheres do mundo não se manifestaram contra a violência das mulheres de Israel. Exatamente. Judias não são mulheres. Deus não volta. A mulher que é judia não é mulher? Não. De bichos, mas nem os bichos são tratados assim. Agora, no Irã, não trata assim também as mulheres deles, também os homens são rejeitados. Essas descrições que ele fala da violência contra os homens, é monstruosa. Mas a China, a Coreia do Norte, a Rússia, esses países conseguem querer ajudar. Se eles conseguem se ajudar, não conseguem tanto, porque a Rússia, quando ajuda da Coreia do Norte, agora não está tendo mais poder. Só Só contra a Ucrânia, né? Está
também, mas ele tinha se aliado a Teherã, Putin. Tomava vindo do eixo do mal, né? Eu não sei se ela fica sabendo. Então, esse eixo do mal está perdendo o poder, mas ainda pode demais. Ainda pode demais. Ainda pode demais. Então, vai ser discurso. Olha, eu queria falar só que, agora vai acabar o nosso tempo, eu queria falar só que o único condenado à morte que nós tivemos fazer em Israel foi Eichmann. E aquele que foi, para o qual foi encomendado a morte de Eichmann, que se chamava Shlomo Maier, morreu 88 anos, morreu. Qual a idade? 88 anos? Morreu, 88 anos. 88. Ele foi recomendada a morte do Eichmann, fazer parte do exército. E, pelo jeito, ele não tinha gostado do que eu vi, fez ele se tornar religioso ortodoxo. Ele não gostou daquilo que ele fez. Mas nós lembramos que até que não foi preso Eichmann, não se falava do Holocausto, porque as pessoas que tinham sobrevivido ao Holocausto sentiam vergonha, porque quando nasceu o Estado de Israel, também é um Estado orgulhoso, nós defendemos a nossa terra, nós fazemos tudo, nós somos fortes. Então, os velhos que sobreviveram, pessoa quando o Eichmann foi preso, que foi vista como a banalidade da violência, como fala na rádio, como foi colocada em prática a banalidade da violência. Só aí que até em Israel tomaram consciência daquilo que estava acontecendo. E depois daquilo que aconteceu, essa verificação, Israel estava sempre muito cuidadosa com a própria defesa. Por isso, aquilo que aconteceu no 7 de outubro, no ano passado, ficou todo mundo desprevenido. Porque ninguém pensava se passasse novamente uma matança tão grande. Por isso que... Selvageria. Matança com selvageria. Parece que também essa gente foi drogada para fazer isso. Também no tempo do nazismo. Também no tempo do nazismo, Hitler mandava drogar os próprios soldados. Eu acho que, desculpa, mas Eles o queriam. povo, ele sozinho não ia fazer o que ele fez. Nem ele com mais meia dúzia. O povo alemão, O alemão é desculpe. Desculpa. Não, mas tem toda uma propaganda aí que foi feita, né? Eles queriam o terceiro Reich, eles queriam a grandeza da... Exato. É. Era uma coisa cultural, a expansão. Os povos, desde as épocas mais antigas, desde a época dos gauleses, dos godos, tinha uma cultura de expansionismo alemão. Não é mesmo, mãe? Os alemães, eles tinham uma cultura de expansionista, algo já desde os primórdios tribais. Bom, agora nós vemos Como aquilo que está gente acontecendo. boa. Aquilo que está acontecendo no Brasil agora. Eu ia perguntar sobre a economia. Canadense. Todo mundo é bom assim, Austrália, Holanda, eles estão amigos, está tudo bom. Esse sábado, alguém sabe? Débora, eu ouvi alguma coisa que a Conib não queria, não convidou o presidente Lula, deixou o Lula de fora e convidou mas ainda falaram que o futuro presidente do Brasil estaria lá na sala. E quem estava lá na sala é o Tarcísio, me perdoem, eu não gosto dessa pessoa. Eu perdoo, mas eu gosto do bico dele. Eu perdoo. Mas melhor que Lula, melhor que Dilma, melhor que qualquer outro. Porque qualquer um que não seja o Lula nem o Bolsonaro, eu acho que é ótimo. E aí, enquanto professora do Estado que eu fui, Eu não vou defender o Cláudio nem ninguém da Conib. Eu tive nessa reunião da Conib. Opa. Eu tive. E o que ele falou foi que até hoje ele não conseguiu conversar com o Lula. O Lula não aceita ninguém da Conib. Por isso que ele não foi convidado para essa reunião. Obrigada. Por isso que ele não foi convidado. Ele falou isso lá. Obrigada pelo O esclarecimento. manifestamente antissemita. Quando foi para Israel, ele visitava Arafat, naquele tempo, todo o grupo palestino, e não foi prestar
para prestar homenagem ao núcleo de Arafat, não foi desmoralizada, não foi. Ele não aceita diálogo direto com a Conib, com ninguém. Não tem que ser convidado. Você sabe onde fica a sede da Conib? Você sabe onde fica a sede? Aqui é a porta do nosso. A porta do lado é a sede da Conib. Essa Foi porta convidado para aqui, que não foi Essa ele. reunião, porque teve uma reunião da Conib, é uma reunião da Conib. Todo mundo Tá sabe certo. isso. Lembra? E ele convidou aquele Caio, desculpa, o Caiato estava lá, na reunião. Ronaldo Quer. O Ronaldo estava o Caiato, estava o esse do senador Tarcísio. Não convidou o Bolsonaro, não chamou o Bolsonaro. E não chamou o Lula. O Lula não foi convidado. Por isso, ele não aceita diálogo. Então, eles estão tentando de todos os lados chegar a conversar com o governo e não conseguem. Por causa daquele bendito lá do ministro das Relações, aquele que é o Mauro. Não, o outro. Celso. Amorim. Deixa eu falar uma coisa. Eu recebi uma foto para avisar Israel que é o novo, não sei o quê, do Hezbollah. Que é bom que Israel saiba. Você recebeu? Ele com aquele negócio aqui. O Lula. Chega de abaixar as calças, não é para combinar mesmo, e é para se defender, e eu acho que as coisas estão começando. A gente não pode ser aquele povo da ética, da paz, quando querem acabar com a gente, não é? Eu disse, quando o Bibi foi condenado agora para Tribunal, a Corte a Corte Penal. Corte Penal, não pode, eles colocaram o Bibi junto com os agressores. Não pode. O Alan Herkovich está formando o grupo dos melhores advogados do mundo. Sabe quem é Alan Herkovich? Advogado lá dos Estados Unidos. Está formando um grupo com os melhores advogados do mundo para defender o Netanyahu e o outro lá. Do TPI. Mas não pode. Alguém que Quer se defende. Olha, Quer gente, defender. agora eu vou pegar os 10 mandamentos. Ninguém nunca gostou dos judeus, porque os judeus têm uma lei de ser igual para todos. Até, olha, eu só vou nos origens. Os cristãos aceitavam a escravidão. Aceitavam a escravidão porque os negros são descendentes do terceiro filho de Noé, Sem, Cam e Ram, que significa quente. Era Ou cão. Quando Cam viu o pai bêbado, deu risada. Os outros dois irmãos obedeceram o pai e morreram. Então, por essa razão, todos os descendentes de Cam tinham que ser castigados. E por isso que os jesuítas maltratavam todos os negros que não tinham direito a nada, tinham direito de vida e morte, como se não fosse gente. E por isso que foi uma base que também desestruturou a política de Roma. Porque Roma tinha escravo. Quando importaram 90 mil escravos de Jerusalém, quando Tito ganhou a Jerusalém para que trouxeram, os escravos judeus falaram, não. Eu não quero que ninguém trabalhe, eu também não trabalho no sábado. As pessoas tiveram a péssima ideia de concordar com os judeus. Então, todo mundo tinha direito. Não deixa se que escravo ter direito. Os gregos, por quê? Perderam a cultura judaica. Porque os gregos, cada grego, tinha direito à vida e morte de todos os escravos. Tinha direito à vida e morte de todos os escravos. E os gregos que eram A elite. os mais, aqueles que tinham mais, passeavam como filósofo em volta da praça. Peripatéticos, os filósofos de Aristóteles. Eu já contei aqui, porque quando eu achei isso, foi o que eu achei muito divertido. Peripatético é a escola de filósofos de Aristóteles. Então, a escola de filósofos de Aristóteles caminhava em volta das praças, ensinando filosofia. Os escravos trabalhavam, se não trabalhavam bem, podiam matar. E aí, quando Roma invadiu a Grécia, isso, a palavra peripatético quer dizer prostituta, porque quem anda em volta das praças não é quem pensa bem, mas pessoas prostitutas. Então, essa visão diferente entre a ideologia grega e a ideia romana. Os romanos eram mais práticos. E os judeus seguiram a lei.
Os judeus seguiam a lei que todo mundo teoricamente igual, tinha direito ao descanso. Então, os judeus incomodavam de tudo que é lado. Então, onde já se viu o escravo ter direito ao descanso, onde já se viu eu colher bem ao pobre. Ah, mas nossa, é muito pobre, ajuda a viúva, ajuda estrangeiro. Tá chovendo? Tá chovendo. Gente, se está chovendo aqui, tem chá, tem café, tem bolacha, tem tudo para ficar aqui quantos quiserem. Sim, mas agora eu acho que E aqueles traidores agora? Você Sim, eu colocar os traidores lá que não vai ser colocar, o que vai acontecer com aquela turma? São 3, né? 2, 3. Não acreditava. Não dá para acreditar, né? Nem para acreditar. Traidores. Os traidores tiveram vendendo, deram todas as informações. tiveram traidores. E aí ele vai Não sei, não interessa. E aí? Infelizmente, a gente tem. Esse A gente tem que aonde? vai para não falar disso. Talvez eu não falou do nosso museu, quando também nós temos nossos presos. Então, gente de Patrício traindo, ajudando os terroristas. Que é isso? Gente, ontem eu vi um filme, vou interromper, é muito relocante isso que você trouxe. Eu vou te mostrar o outro lado da moeda. Posso? Ontem eu assisti o filme, chama Todo Mundo no Mesmo Bar. Foi o encerramento do Festival de Cinema Judaico, foi no Nice, tá? E esse filme, o foco dele são os árabes que sacrificaram a própria vida para salvar judeus. Então, árabes israelenses. Então, é a história de o foco central é a história de um motorista de van que tinha levado muitos jovens para a festa. E a hora que ele ficou sabendo, ele recebeu uma mensagem, ele foi, deixou a família, todos os filhos, e foi ao resgate. Ele fez 2 ou 3 viagens, cada viagem com 30 pessoas, que era a lotação máxima da van dele, arriscando todo mundo. E o filho dele foi no carro dele, um dos filhos dele, que era paramédico, foi no próprio carro do filho resgatar judeus israelenses que estavam sendo perseguidos e mortos. Só que esse filho dele foi sequestrado junto com outros judeus e acabou morto junto com aqueles 6 que foram assassinados quando o exército de Israel estava entrando. Então, esse filme tem como foco a solidariedade árabe. O árabe que trabalhava com de gasolina, o árabe motorista, o filho de árabe, o mestiço que trabalhava no exército israelense, que detectou os terroristas vestidos de soldado israelense, os guardas encontraram todos os soldados israelenses da fronteira mortos, entendeu? Então, assim, esse filme é pesado, mas mostra a solidariedade árabe. Inclusive, esse motorista recebeu ameaças, telefonemas dos árabes, dizendo que ele, árabe que tinha salvado tantos judeus, ia ser morto, estava na lista negra deles, né? E a resposta dele, eu falei, salvei seres humanos, entendeu? Eu sou um ser humano, enquanto ser humano, eu salvo outros seres humanos. E ele Era a postura de Israel com relação à parte de hospital e tudo. Sim. Não importa que seja, Sim. Agora, o que eu acho assim, o que dói muito, é saber que tem nossos que recebendo dinheiro, está vendendo nosso. Isso é terrível. Isso é terrível. E aqui no Brasil a gente tem exemplo de judeu antissemita na mídia, né? Há anos fazendo esse papel e agora durante esse Aí isso já teve tudo claro, também na Itália, né? Tinha um judeu que É a mesma coisa para quem é corrido, na época do Holocausto, que tinham anos que faziam percursos, que eles pegavam os patrícios,
Não tinha judeus que pregavam. Se entregar, E tinha os judeus. holandeses. Não só os holandeses, tinha um italiano também de Veneza, chamava Canteranela, que se colocou de acordo com lá na então tinha todos os judeus da cidade, tinha um cumprimento assim, ele deu, pode pegar. Nós como vários senhores, isso eu não sei se foi um Pitigrilli, acho que você conhece o Pitigrilli, sabe? um escritor argentino, ele se chamava Dino Segre. Dino Segre, chamado de Pitigrilli, ele escreveu romances até divertidos, se chamava Mammiferi di Lusso. Bom, Pitigrilli tinha uma família Segre, os Segre são bueníssimos, nós somos todos da mesma família. Tinha uma família Segre, tinha muitos filhos homens, e quase todos casaram com judias, menos um, que fez um filho para a mulher. E aqueles que tinham mais judias se reuniam de vez em quando, e, aliás, sempre formaram um partido antifascista, de partizão. E esse menino, Dino Segre, ouvia que estava surgindo o fascismo. Aí, quando viu, ele soube que ele tinha notícias importantes e foi vender as notícias para os fascistas. Aí os irmãos perceberam que estavam sendo seguidos, acompanhados, e começaram a fechar a porta para ele. Ele não viu mais nada. A polícia italiana se chamava Ovra. Como chamava a polícia italiana? Ovra. Ovra. O nome da polícia italiana. E ele estava vendendo notícias para Ovra. Mas os irmãos começaram a desconfiar dele, não falavam mais nada. Mas ele não queria perder o dinheiro que estava ganhando, então, quando não tinha notícia nova para ganhar o dinheiro, ele inventava. Meu Deus. Ele inventava. Os irmãos se deram mal por causa daquilo que ele tinha delatado anteriormente, mas ele mudaram e os irmãos resolveram seguir outro caminho. Mas ele foi descoberto que estava inventando notícias e foi para a Argentina. Na Argentina ficou o famoso escritor do Divertido. Pegou o nome de Pitigrilli e era muito conhecido. E escreveu romances divertidos, ele sabia escrever bem. Até que chegou alguém que descobriu quem ele era. No lançamento do último livro, ele foi coberto de tomates podres. Desculpa que eu interrompa, mas sempre eu contradizendo você. Eu sou amigo do Conde de Veneza. Não? Conde de Veneza, ele se chama Luigi Donala de Rose. Sim. E ele me conta que o pai dele, no Holocausto, o pai dele conservou 2 famílias hebreias na casa dele. Sim, mas Quer dizer, nem todos os italianos são fascistas. não, de jeito nenhum. De fato, eu sou viva, porque um italiano arriscou a vida para dizer para os meus pais: vai embora que tem a polícia nazista na frente de casa. Sim, por exemplo, você falou agora sobre Trieste, mas o norte da Itália era toda austríaca. Sim, Alto Adige. Tem 2 cidades lá, Bolzano e Merano. E nessas 2 cidades se fala italiano? Não, não se fala. Se fala alemão? Não, sim, se falava. Claro, que inclusive está os títulos dos negócios em alemão. E o partido político que representa essas 2 cidades se chama Allgemeine Volkspartei. O que significa isso? Sim, mas continua sendo isso. Sabia disso? O que significa esse negócio? Allgemeine significa conservador. Meu pai recebia todos os dias o jornal de Buenos Aires que se chamava Allgemeine Zeitung. Aliás, meus pais eram alemão. Não, meus pais nasceram austríacos. Claro, era alemão. Sim, era alemão mesmo.
pero esto Mas ele até hoje em dia é alemão. sim, mas é italiano, fala alemão. Bueno, as festas A sinagoga de Trieste é uma sinagoga Ashkenazi. Como? A sinagoga de Trieste é uma sinagoga Ashkenazi. Sim, mas agora só tem sempre aqui. Mudou. Mas a sinagoga Era Ashkenaz. Nasceu como Ashkenaz. o rabino de lá é do Colégio Rabínico de Roma. Verdade, atualmente. Bom, mas a Itália... Quando é que nasceu a Itália? A Itália não existia até 10 séculos atrás. Foi significando, foi significando. E para os italianos, a Primeira Guerra Mundial é a última guerra de unificação italiana. Só que na Segunda Guerra Mundial perdeu um pedaço, né? Somente que tem uma coisa, quando a Itália perde um pedaço do outro lado. E aqui a gente ganha em Israel, ganha as coisas e continua dos outros, né? Porque, olha, Jerusalém a gente conquistou. E por que tem que ser dos outros? Não deixamos entrar os outros. Mas por que não tem que ser nosso? Mas, desculpa, mas Israel reconhece que existe no Palestina e que reconhece no termo do Estado como é verdade de que existe Gaza e existe a Transjordânia. Por que foi conservado isso até hoje em dia? Até hoje em dia foi conservado porque se supõe que os árabes têm que aceitar de que existe Israel e eles vão ter seu Mas Estado. acontece quando teve a declaração de independência de Israel, todo o resto tinha que ser dos outros, mas eles não aceitaram. Exato. Não, eu sei que não aceitaram, mas Israel conserva aquilo lá. Ainda, embora tenha os assentamentos ortodoxos, enfim, tudo isso, mas conserva, ainda conserva aqueles dois lugares. Sim, então por que não é Israel? E ele disse, se fosse Itália, seria Itália. A Itália conquistou. Outra das questões é que a Polônia era gigantesca, era enorme. A Polônia, inclusive, na época. Incluía a Ucrânia, acho. 13, 14. Sim. A Polônia era unida à Lituânia. Era uma só coisa. O arquiduque de Lituânia era o arquiduque de toda a Polônia. Meu marido, não. Porque meu marido falava que o marido dele era da minha Stacho, né? Stacho. Gente, então, É eu possível, acho que... desculpa, né? A gente continua falando O nome? Dino Segre. Dino? Segre, como eu. Ah, segue. Dino Segre. Mas não é uma hora para mim. Não era parente? Não. Não, para, imagina. Ah, daquele. Deserto terreno. Caso de Halila. Como? Deserto terreno. Não, deixa eu ver você. Né? Boas férias aqui com o Como é? Você se divertiu. Bom, gente. E eu também. Se Deus quiser, estaremos todos aqui embaixo, né? Rita, se Deus quiser, estaremos todos aqui embaixo. Que ano? Ainda bem, porque eu ia ficar órfão. Sim, aqui se falou o tempo todo de judeus, traidores. E eu tive essa experiência aqui em São Paulo, com a sua comunidade. Por que me olha? Não, vai saber o que está acontecendo. 50 anos que eu já estou aqui nessa cidade. E quando eu precisei das instituições, era sempre me recusaram. Sim. Por exemplo, a primeira que me recusou foi a hebraica. Ela recebeu uma carteirinha de hebraica de Buenos Aires. Como você se chama hebraica? Que é um nome que pertence a mim, à minha família, ao povo judeu em geral. E não aceita que eu seja menor, porque o senhor não é daqui. E o senhor tem que ser apresentado por um sócio. Não, é sócio, diretor do trabalho. Aí então eu perguntei, mas me deu o telefone de um diretor que ficou ligado. Zero, não é assim que se faz.
Segunda vez que eu tive a mesma experiência foi quando minha filha, de 4 anos, tinha que ir à escola. Então eu fui na Renascença para Não conhecer se a preocupe, tá escola. tudo sob controle. E Não se preocupe, tá tudo sob pessoas me controle. falavam, como assim? Todo mundo conhece a Não se escola. preocupe, tá tudo, com meu filho, Bom, mas tá tudo sob controle, não se preocupe. Quais são as entradas? E Se não estivesse, eu estaria aqui. não se pode, porque já terminou a época de inscrição. Eu alegava, mas sou uma menina que tem 4 anos, eu digo que ela frequenta a escola judaica. Não é que eu estou tentando de que ela seja aceita em Harvard ou então em Oxford. Eu tenho 4 aninhos, caramba. Eu também não sei quando é que é o período. Só encontrei uma escola que aceitou. A professora se chamava Fanny, era Pérez, e era na Avenida Brasil. Na Avenida Brasil, eu estudei lá. Ela disse, a professora Fanny me disse, desculpe, senhor, eu tenho que consultar. De aqui a uma semana eu vou lhe telefonar. E ela me telefonou dizendo, é aceito. Teu sobrenome é judaico? Super judaico, Vinograd. Vinograd. Claro. Sim. E a terceira experiência nefasta que eu tive com sua comunidade foi por aquele site que você me recomendou. Site que você me recomendou. Um site. Que site que é? Ah, sim. Como se chama ele? O diretor do site, o programador aí, se chama Sérgio Brinca. Sim. E então eu perguntei para ele, para o Sérgio Brinca, antigamente, por que, sendo de que a comunidade financiou o Hospital Albert Einstein e doou e fez aquele hospital e tudo isso, por que o Hospital Albert Einstein não tem um plano de saúde para judeus? Ó, Ele disse, essa pergunta não se faz. caramba. Ninguém vai responder e não é tabu proibido. O Einstein, meu marido, foi um dos fundadores do Einstein. E por que não tem um plano? Não existe, não é problema. Quando foi criado o Einstein, na realidade dele era atendimento à colônia, toda a colônia, Olha só. sem fins lucrativos. Olha só. Na realidade, tanto que quando ele teve internado na cirurgia cardíaca, ele chegou lá e viu que não tinha plano de saúde, a gente tinha que pagar toda a internação, tudo. Sabe quando dava de desconto para ele naquela época? 10%. 10%. Poxa vida. Agora eu faço agora a pergunta a todos vocês. Alguém vai me responder por que o Hospital Albert Einstein não tem plano de saúde para Eu também quero saber. Olha, é o seguinte, tinha um plano da Unicef, até a época do e o Igual, depois tinha o Rodolfo. Era uma situação. Depois que entrou o Branco, mudou a situação um pouco. Piorou na época que entrou o Código Unitério. A Unicef começou a dar assistência para o pessoal da Unicef através do hospital japonês. Nossa! Japonês. Santa Cruz, né? o site, que agora lembrei, o site se chama Leda Minha. Site Leda Então, é muita nojenta. É muita nojenta. É uma criação sem fins lucrativos. Sim, por que se chama israelita? Porque israelita respeita. Eu, ele da minha família, de todos os judeus do mundo. Tanto que quando eles internaram. E hebraica também é a mesma coisa. O nome hebraica, como hebraica, eu sou hebreu. É a direção. O problema são as direções. E como ela perguntou, mas a Revolução Francesa, o povo se rebelou. Como é que vocês, todos aqui, não se rebelam? Olha, tu falou mais, eu tive uma idosa para dar assistência quando no final de parente, que ainda na residencial na frequência. Eu não vou entrar residencial, mas eu vou hospital, você faz.
Cristianos, os velhos, agora com mais. Eles tomaram conta de tudo, e o dinheiro está indo para onde? A prefeitura, várias associações, a prefeitura, por isso que eles dão muito dinheiro também para político, para ter que aguentar tudo isso daí. Mas eu pergunto, por que eles se surpreendem com aqueles que são seis que traíram Israel por dinheiro? Mas você também traz o povo hebreu, ele funciona.